Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de poder adorar ao Senhor e poder glorificar o seu nome, pois é um privilégio para mim estar na sua casa, pois outrora, em outra época, eu não tinha esse privilégio, portanto eu estou muito grato a Deus por estar aqui na presença do Senhor, juntamente com o seu povo. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu já estou satisfeito, pois os louvores já falaram ao meu coração. Os irmãos que vieram aqui e falaram da palavra de Deus também já tocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, irmãos, confesso que para mim, se já encerrasse o culto agora, não teria problema, porque o Senhor já preencheu o meu coração. E eu sei que Ele vai ainda nessa noite suprir a sua necessidade, seja de que ordem ela for, porque Ele é o Deus que provê. Louvado seja Deus. Quero fazer uso da palavra de Deus no livro de Josué, que é o tema da campanha. O tema da campanha que está no livro de Josué, no capítulo 24, o versículo 15, louvado seja Deus. Quero ler para a igreja o versículo 14 e o 15. Quero dizer também para a igreja que a palavra de Deus, ela fala tanto com a igreja quanto fala comigo, porque eu também sou necessitado de ouvir a voz do Senhor. Os irmãos encontraram Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor. Esse, irmãos, é o tema da campanha a qual o nosso pastor ele tem colocado diante da sua igreja. O tema da campanha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, quero dizer para a igreja que a palavra de Deus, ela mostra aqui uma lição muito importante para a sua igreja. Quero dizer para a igreja que de hoje em diante, dos dias que iniciou essa campanha, eu tenho certeza que todos nós jamais não vai sair. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus aqui mostra claramente que o Senhor, através do seu servo, o Senhor faz uma aliança com o seu povo. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, que em uma aliança é necessário da minha e da sua parte um compromisso. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que precisamos meditar e ver que essa palavra está dizendo como nós podemos servir ao Senhor, por que nós devemos servir ao Senhor. Eu quero dizer para nós, será que nós devemos servir ao Senhor somente quando as coisas estão bem,
quando tudo está dando certo? Será que nós servimos a Deus somente quando nós temos a despensa cheia, dinheiro no bolso? Será que nós devemos servir ao Senhor somente quando nós estamos alegres? Não, meus irmãos, nós devemos servir ao Senhor em todo o tempo, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, quem é o Senhor para que nós possamos servi-lo, irmãos? E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra, e é o Criador da minha e da sua vida, louvado seja Deus. Portanto, nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que Deus não é somente o Criador de todas as coisas, mas Ele é aquele que criou e é também aquele que sustenta todas as coisas nas palmas das suas mãos, irmãos. Portanto, você não serve um Deus qualquer, não. Você serve um Deus que é o que criou e que te sustenta, louvado seja Deus, e Ele espera a sua adoração, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala, irmãos, no capítulo 17 de Gênesis, quem é o Senhor, louvado seja, para que nós possamos servir, quem é o Senhor para Ele ser servido pelo seu povo. E nós vemos no livro de Gênesis capítulo 17, que o Senhor, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor aparece para Abraão e Ele faz promessas, louvado seja Deus. E no capítulo 17 de Gênesis, a palavra de Deus fala que Deus apareceu a Abraão, e Ele diz aqui que apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus, anda na minha presença e ser perfeito, louvado seja Deus. Portanto, mesmo Deus não é apenas somente poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Portanto, irmãos, você pode professar esta palavra, que o teu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Portanto, irmão, se Ele é o Todo-Poderoso, você não precisa temer o gigante que está à sua frente. Se Ele é o Todo-Poderoso na sua vida, você não precisa temer os muros que estão diante de ti, porque maior é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. O salmista Davi, irmãos, no capítulo 46, ele fala quem é Deus para ele, irmãos. Observa, irmãos, que o salmista Davi obtivera muitas bênçãos, muitas vitórias, e ele disse no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Deus é a nossa fortaleza, louvado seja Deus. Você pode se refugiar em Deus, porque Ele é a tua fortaleza, louvado seja Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que não é possível, irmãos, servirmos a Deus de qualquer maneira, louvado seja Deus. Infelizmente, muitos querem, irmãos, servir ao Senhor, mas para servirmos a Deus verdadeiramente, é necessário que nós tenhamos fidelidade, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, falando no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus, falando para os seus discípulos, diz: olha, não podeis servir a dois senhores, louvado seja Deus. Esse, irmãos, é o ponto o qual o servo do Senhor colocou diante do povo de Deus. Não podemos, vocês não podem servir a dois senhores. E esse, irmãos, era certamente a preocupação do servo de Deus. Porque se nós analisarmos, irmãos, a palavra de Deus, nos próximos capítulos, nos próximos eventos, nós vamos ver, irmãos, que infelizmente o povo de Deus não atentou para esta palavra. Observa, irmãos, que o homem de Deus, ele fala: serviremos ao Senhor. Ou seja, Deus está falando através dos seus servos:
no futuro, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que nós não serviremos ao Senhor, porque eu e você, nós já servimos ao Senhor, louvado seja Deus. Você e eu, nós já servimos ao Senhor nosso Deus. E aqui, irmão, nessa palavra, ele fala no futuro, louvado seja Deus. Porque, irmãos, havia da parte do homem de Deus uma preocupação. O Senhor, ele tinha uma preocupação. E observa, irmãos, que o que Deus queria era ser o Senhor do povo, louvado seja Deus. Está, irmãos, no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus fala com o seu servo Abraão, louvado seja Deus. Observa, irmãos, que aqui o Senhor, ele faz um concerto, louvado seja Deus. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 8, louvado seja Deus, a última parte do versículo diz, Deus falando com Abraão e diz, olha, e te darei a ti e a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus, louvado seja Deus. Observemos que o Senhor, na sua aliança com o seu povo, no seu pacto com o seu povo, o Senhor promete, louvado seja Deus, que daria a terra ao seu povo, louvado seja Deus. E nós podemos ter certeza de que Deus cumpriu a sua promessa, porque ainda hoje está lá em Israel, louvado seja Deus, cercado de inimigos, mas a nação de Israel continua lá, louvado seja Deus. E o que Deus quer, irmãos, e o que Deus queria era ser o Deus do povo, louvado seja Deus. Porém, irmãos, ali naquela região existia porque o povo facilmente, infelizmente, queria, diante da dificuldade, voltar para o Egito, voltar a servir os deuses estranhos, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, observa que o servo de Deus coloca diante do povo uma escolha, louvado seja Deus. Olha, vocês podem, se quiser, servir a outros deuses. Mas, irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que o servo do Senhor, ele usa aqui com certeza de uma ironia. Porque não é o desejo dele, com certeza, era de que toda a nação servisse ao Senhor, louvado seja Deus, como está escrito aqui. Então, meus irmãos, por que nós devemos servir ao Senhor? E como que nós devemos servir ao Senhor? A resposta, irmãos, está aqui na própria palavra, no versículo 14. A palavra de Deus fala para nós servir ao Senhor com sinceridade, louvado seja Deus. Nós devemos servir ao Senhor com verdade, louvado seja Deus. Está aqui no versículo 14, louvado seja Deus. Não adianta, irmãos, sermos apenas crentes na casa do Senhor, mas nós devemos ser crentes e servos do Senhor em todo lugar, louvado seja Deus. Pode ser difícil, irmãos, o inimigo vai nos acusar, mas o sangue de Jesus tem poder, louvado seja Deus. Não temas diante deles, Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos, irmãos, que na aliança com Deus, o Senhor, ele exige a fidelidade, louvado seja Deus. E eu, irmãos, recentemente precisei comprar uma aliança. E quando eu fui comprar a aliança, meus irmãos, eu percebi que uma aliança não se compra. Na joalheria, o que nós compramos é um anel, louvado seja Deus. Porque a aliança é o compromisso que você faz com a pessoa, louvado seja Deus. E uma aliança, irmãos, e não é fácil, irmãos, nós mantermos uma aliança, porque para manter a aliança
é necessária a fidelidade, é necessária a renúncia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, é exatamente o que Deus está falando. Ele exige a fidelidade, ele exige a renúncia, ele exige a exclusividade do seu povo, louvado seja Deus. E nessa noite você é convidado a adorar a Deus, louvado seja Deus, porque Ele é fiel, louvado seja Deus, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que supre na sua vida, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E olha, meus irmãos, aqui nessa palavra nós vemos que o servo do Senhor, ele estava, irmãos, já no fim da sua vida. E este evento aqui, irmãos, já era praticamente um evento de despedida, louvado seja Deus. E ele mostra, irmãos, uma preocupação com o seu povo, louvado seja Deus. Observa, irmãos, que o servo do Senhor Moisés, a palavra de Deus fala que ele era o homem mais manso da terra, louvado seja Deus. Porém a ele, irmãos, não foi permitida a entrada na terra prometida, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 34, versículo 5, louvado seja Deus. O versículo 4, o Senhor diz para Moisés, olha, esta é a terra que eu prometi ao meu povo. Porém, sobe lá, mas tu não passarás, louvado seja Deus. Observa, irmãos, que o servo do Senhor Moisés, mesmo com toda a mansidão, mesmo com toda a luta, mesmo com toda a dificuldade, ele não entrou na terra prometida, louvado seja Deus. Este privilégio foi passado para Josué, louvado seja Deus. E observa, irmãos, que se nós, irmãos, não vigiarmos, não estivermos em oração, não estivermos meditando na palavra de Deus, nós também podemos correr esse risco. Mas nessa noite, em nome de Jesus, sirva ao Senhor com sinceridade, com verdade. Em nome de Jesus, nessa noite, sirva ao Senhor com fidelidade, para que você possa permanecer firme, louvado seja Deus. Para que você não usufrua apenas das bênçãos de Deus nessa vida, mas que você também usufrua das bênçãos de Deus na eternidade, louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus, como foi falado, ele foi preparar lugar, louvado seja Deus. Ele prometeu voltar, louvado seja Deus. Pode estar demorando, mas não se preocupe, porque ele é fiel, louvado seja Deus. Ele virá no seu tempo, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, é certamente uma palavra, é uma profecia sem dúvida. O servo do Senhor, ele diz que eu e minha casa, ele e a sua casa servirão o Senhor. Mas na verdade, irmãos, o desejo dele é certamente que não somente ele e a sua família servissem ao Senhor, mas é que toda a nação de Israel, louvado seja Deus, servisse ao Senhor, louvado seja Deus. E nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus, ele diz, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando na tentação, ele fala, o tentador o tenta, e no livro de Mateus, no capítulo 4, o Senhor Jesus, após ser tentado pelo diabo em 2 ocasiões, a terceira ocasião diz a Bíblia que o adversário lhe ofereceu todos os reinos deste mundo. Observa, irmãos, que o propósito do adversário é nos desviar da vontade de Deus. O propósito do adversário, irmãos, é nos afastar da casa do Senhor, da sua presença. Observa, irmãos, que quando Jesus estava ali e ele estava em consagração e ele não se alimentou durante 40 dias. E a terceira oferta, ou terceira investida do adversário, como diz aqui, ele diz, o adversário o transportou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Mas o Senhor disse para o adversário, olha,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá, louvado seja Deus. E nessa noite você é convidado a somente adorar ao Senhor, louvado seja Deus. Você é convidado a somente servir ao Senhor, louvado seja Deus. Porque servir ao Senhor, meus irmãos, é também depender do Senhor, louvado seja Deus. Como foi cantado aqui, eu preciso de Ti, Senhor, louvado seja Deus. Ou entra em minha casa, eu preciso de Ti, louvado seja Deus. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que você possa afirmar o compromisso de servir somente ao Senhor, porque a palavra de Deus fala no livro de Amós, capítulo 3, verso 9, poderão andar dois juntos se não estiver de acordo, louvado seja Deus. Nós só podemos andar com o Senhor se nós formos obedientes à sua palavra, louvado seja Deus. Porque se nós formos rebeldes à sua vontade, à sua palavra, com certeza Ele vai se afastar de nós, louvado seja Deus. Mas não é o desejo dEle se afastar de nós, o desejo dEle é que Ele se aproxime de nós, para nos proteger, como foi falado, para nos guardar, louvado seja Deus. E nessa noite você pode adorar ao seu nome, louvado seja Deus, porque Ele está pronto para responder sua oração. Como diz no livro de Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, louvado seja Deus. Ele está pronto a responder a sua oração, louvado seja Deus, mas Ele precisa que você renuncie a tudo aquilo que o desagrada, louvado seja Deus, porque Ele não pode contradizer a sua palavra, louvado seja Deus. Ele não pode negar a sua palavra. Sabemos, meus irmãos, que Ele é fiel, louvado seja Deus, mas Ele espera de nós também a fidelidade, louvado seja Deus. Nós podemos ser fracos, nós podemos não ter força, mas Ele te dá graça nessa noite. Ele te dá força para você fazer a sua vontade, louvado seja Deus. Ele te dá força para você dobrar o seu joelho e se prostrar, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que certa vez o profeta chegou diante do povo e disse: olha, até quando vocês cochearam entre dois pensamentos, louvado seja Deus. Nessa noite não é noite de nós ficarmos em dúvida, louvado seja Deus. Não é noite de nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos, não. É noite de nós firmarmos, dizer: só o Senhor é Deus, louvado seja Deus. Senhor, só vou somente te servir, Senhor. Senhor, só vou somente te adorar, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, adore ao Senhor, glorifica o teu Deus, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, o povo de Deus, infelizmente, após a morte de Josué, infelizmente o povo fez tudo aquilo que prometeu não fazer. E por que nós devemos servir ao Senhor? A resposta está no versículo 17. Devemos servir ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glória. É Ele o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito. Louvado seja Deus. Foi o Senhor que foi lá fora, louvado seja Deus. Entrou lá naquela bagunça e te resgatou, louvado seja Deus. E nessa noite Ele espera a sua adoração, louvado seja Deus. Da casa da servidão, louvado seja Deus. Irmãos, é maravilhoso porque o Senhor Jesus nos libertou dos vícios, louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos libertou do pecado, louvado seja Deus. E Ele colocou um cântico novo na nossa boca e nós podemos adorar ao seu nome. Nessa noite o Senhor Jesus continua libertando, continua salvando, continua curando, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, louvado seja Deus. Ele veio à terra como homem, louvado seja Deus, porém Ele não deixou de ser Deus. E nesse momento Ele tem a sua glória restituída e Ele intercede pela minha e pela sua vida. Ele envia o Espírito Santo e o Espírito Santo nos convenceu, louvado seja Deus. O Espírito Santo nos mostrou que aqui é melhor, o seu lugar é aqui.
Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E aqui o versículo 17 continua dizendo que o Senhor tem feito grandes sinais aos nossos olhos, louvado seja Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que todos já tiveram uma bênção de Deus, já receberam a bênção de Deus, um livramento, louvado seja Deus. E o Senhor continua, louvado seja Deus, com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo continua: e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelos quais passamos, louvado seja Deus. O Senhor não te desampara, meu irmão. O Senhor não te deixa só, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, louvado seja Deus, porque o Senhor está conosco, louvado seja Deus. O livro de Salmos 46 diz que o Senhor está conosco, no versículo 11, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer, louvado seja Deus, este Deus, aleluia. Oséias 6,3, a palavra de Deus fala: conheçamos, louvados, não é só apenas conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor até a eternidade, louvado seja Deus. Observa, irmãos, que quando a palavra de Deus foi escrita, louvado seja o Senhor, já existia, louvado seja Deus, porque Ele é eterno, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala em Isaías 43, versículo 3. Antes, louvado seja o nome do Senhor, 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, louvado seja Deus. Observem-nos a grandeza do nosso Deus, ainda antes que houvesse dia, louvado seja Deus. Observem-nos que isto remete ao início de tudo aquilo que Deus planejou fazer, louvado seja Deus. Então o teu Deus e o meu Deus, Ele é antes de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos revela a vontade de Deus, louvado seja Deus. Porém, eu creio que o Senhor ainda tem mais para nos revelar, louvado seja Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o que está na palavra de Deus é suficiente para a nossa fé, porém Deus é muito mais, louvado seja Deus. O Senhor vai além da medicina, como foi cantado aqui, louvado seja Deus. Portanto, confia no Senhor, louvado seja Deus. Continua prosseguindo na tua caminhada, porque em breve nós estaremos ceando com o Senhor, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sirva ao Senhor, como diz no verso 14, com sinceridade, com verdade, louvado seja Deus, e com fidelidade, louvado seja Deus, porque Ele é o nosso Deus. Amém. Fazer oração? Gostaria de fazer uma oração pela igreja. Mas antes de orar, quero também contar um testemunho em 3 minutos, amém? Em seguida oramos. De pé mesmo, já vamos encerrar. O irmão falou para mim até 9h10. Já estou até devendo, né? Irmãos, eu, antes da pandemia, como foi contado, louvado seja Deus. E comigo, irmãos, aconteceu algo maravilhoso, porque antes da pandemia, onde eu trabalho, alguns colegas estavam lá cometendo alguns furtos, né? E eles sempre falavam para mim, e junto, né, pastor? E eu sempre falava, olha, vem para Jesus, tá?
E eles foram naquele vício, porque o furto é assim, começa pegando um copo, daqui a pouco leva a caixa. E foi justamente o que aconteceu. Todo dia um punhadinho na sacola, na mochila, até que um dia eles trouxeram um carro lá e levaram bastante. Mas aí, irmãos, eu louvei ao Senhor, porque quando veio o corte, pastor, foram só eles que foram demitidos. E graças a Deus eu estou de férias. E eu tenho certeza, mas que Deus ele vai te dar vitória. Então ore comigo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Nada, nada, nada é impossível para Ele. Louvado seja Deus. Oh, glória. Oramos. Ore agora quem sabe pelo seu esposo, pelos seus filhos, que não estão com você. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu estou aqui e a minha família está comigo. Louvado seja Deus. Não está presente aqui, mas está comigo na presença de Deus. Eu estou muito feliz. Para mim, irmãos, isso para mim é uma grande bênção, irmãos. Muitas das vezes eu me motivo mais a vir para a igreja por causa das minhas filhas. E nessa noite o Senhor também vai fazer a obra na tua vida, na tua casa. Louvado seja Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele entra nas prisões, Ele entra nas cavernas, porque Ele pode todas as coisas. Tenha fé no seu coração. Eu vou orar para que Deus dê fé para o seu coração, para que você creia no milagre. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é Deus de milagres. Oramos. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, eu oro pela tua igreja, Pai. E eu peço agora uma bênção especial, Senhor. Concede agora, ó Deus, querido, uma providência, Senhor. Entra no lado do teu filho, Senhor. Entra no lado da tua filha e faz uma grande obra, ó Deus. Quebra as correntes do mal, as correntes dos vícios e dá vitória para a tua igreja, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. E eu agradeço. Amém. Podem sentar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.